Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Olha que legal, a Work chegou aqui em Catalão e nós estamos chegando no final da nossa campanha, a campanha sobre a síndrome de Burnout, e nós viemos buscar uma especialista na área, que é a doutora Cláudia, a psicóloga Cláudia. Olha que legal. Uma das melhores clínicas da região aqui, do entorno de Brasília. Então, uma das melhores clínicas, tá? Catalão hoje é particular a clínica, tá? Mas ela também atende o Estado, tá? A Justiça, a Promotoria, etc. E é muito legal. Agora nós vamos entrar lá dentro para nós conhecer um pouco da clínica e depois nós iniciarmos a nossa jornada aí, finalizar a nossa jornada aí sobre a síndrome de Burnout. Beleza? Vem comigo! Oi, Cláudia. Oi. Como é que você tá? Eu acabei de apresentar o hospital ali e agora tem como você mostrar pra gente um pouco do hospital, pra saber como é que atende, quais são as pessoas, como é que as especializações, né, que atende, é muito importante essa parte. Então, o hospital ele tem vários profissionais. Aqui nós temos a Libiane, que é a psicopedagoga, ela pode falar um pouco do trabalho dela, pode falar um pouco. Meu nome é Libiane, eu sou psicopedagoga, né? Sou pós-graduada em Educação Infantil e Análise do Desenvolvimento, né? E aplicadora ABA, né? A gente tem esse trabalho aqui, né? De estar todos os dias, né? Com os menores, né? Trabalhando aprendizado, desenvolvimento, né? Com eles, né? Então, todos os dias a gente procura desenvolver com eles atividades, tanto escolares, né? Com reforço escolar, como psicológico, né? Com desenvolvimento de mentalidade, desenvolvimento socioemocional, né, social, né? Então a gente tem todo esse trabalho todos os dias com ele aqui. Eu estou todos os dias com eles. Muitos vêm, né, particulares, por ordens judiciais, são menores. Aí muitos estudam também pelo EJA, né? A gente tem todo esse trabalho de dar continuidade aos estudos escolares deles, tanto nas plataformas escolares online, como pelo EJA também. E até os presenciais, né, que precisam estar indo nas escolas, sempre eu acompanho, né, vou junto para fazer as atividades escolares e dando todo o desenvolvimento do trabalho, né, toda a aprendizagem do ensino-aprendizagem que eles precisam ali com eles. Então, o hospital, ele está preparado para dar todo o apoio ao Estado, principalmente a juízes, prefeituras, que veem situações relacionadas de risco, tanto para o ser humano. Vou falar ser humano porque tem tanto adultos quanto adolescentes. Ele sendo um perigo para ele, como em caso de autoextermínio, suicídio, mutilação, ou sendo um perigo para a sociedade, muito nervoso, muito agressivo. Então, esse ser humano, né, essa pessoa, ela vem para cá. E aqui a gente tenta regular ele emocionalmente e vamos trabalhar com as particularidades. No caso dos adolescentes, como eles ainda estão estudando, né? Então a gente tem a Libiane, que continua a vida escolar dele. Com as psicólogas é trabalhado as habilidades sociais, os relacionamentos, como lidar com seus sentimentos, suas emoções, principalmente a raiva, a tristeza, que é a parte mais difícil que eles têm de lidar, que é a tristeza e a raiva, que é uma das emoções que mais impacta eles. Tem as questões de medo, dentre outras, né? Nós temos a assistente social, que tem uma intervenção e relacionamento com a família, onde ela traz essa junção, ela tenta resgatar esse elo familiar, seja tanto do adulto quanto dos adolescentes. E nós temos também aqui enfermeiros, psiquiatras, não é a parte... Socorristas. Esses socorristas, eles ficam praticamente com eles, no meio deles. Porque tanto para, por exemplo, se houver alguma discussão entre eles, que aí ele apazigua, ou então até mesmo
esse adolescente, às vezes ele quer se mutilar, alguma coisa, ele apazigua. Então ele fica lá no meio deles. Se um passar mal, aí ele comunica, tá chorando, chama a psicóloga, ou então chama a psicopedagoga, chama a assistente social, chama o médico, o enfermeiro. Então ele está sempre, o Big Brother praticamente, digamos assim, deles é os socorristas, olhando 24 horas. E aqui a gente tem a ideia de um novo conceito na saúde mental, porque o que a gente sabe é que muitas vezes foi apregoado que a internação era uma situação de, como é que fala, desumana, tirar a pessoa. Não, a gente não está tirando a pessoa, a gente está, pelo contrário, nós estamos realocando essas pessoas. O nosso objetivo não é deixá-las na margem, é tirá-las da margem e levar elas de volta para as suas vidas, para que elas possam dar continuidade àquilo que foi corrompido ao longo, às vezes por álcool, por drogas, por amizade, por trauma, por traumas, né? Por problemas que em algum momento, né, elas se perderam, e o objetivo nosso aqui não é deixá-las dopadas, pelo contrário, é trazer elas, voltar elas para o centro da vida delas, né? Voltar Isso, a gente trabalha com elas para elas voltarem bem para a sociedade, mentalmente, fisicamente, né? A gente tem professor de educação física também. Temos personal, né? A gente tem todo um trabalho. Arte-terapia, né? Que a gente esqueceu. Arte-terapia. Nós temos arte-terapeuta que vem, né, fazer... A gente tem todo um trabalho voltado, né, para eles voltarem para a sociedade, né, melhor, né, se sentindo assim aptos, né, a voltar a ter uma vida social, ter confiança em si mesmo, confiança em si mesmo, né, e acreditar, porque muitos deles vêm para cá com o sentimento de que perdeu tudo, né? E não vai mais, não tem mais solução para a vida deles. Então, por isso que a gente vê muito assim a ideia do suicídio, do extermínio, não vale mais a pena viver. E a gente tenta resgatar esse desejo de vida, resgatar toda essa alegria que um dia se perdeu ao longo das dores, dos sofrimentos e decepções. Nós procuramos mostrar para eles, né, principalmente assim, que eles podem voltar a sonhar, né, voltar quando a gente trabalha, né, o ensino-aprendizagem, né, a gente mostra para eles um mundo lá fora, né, um mundo acadêmico, que eles têm a oportunidade de estar ali, né, vindo ser engenheiros, médicos, nutricionistas, que é possível, né, a gente trabalha muito isso com eles, de sonhar, né, voltar a ter uma socialização, né. E um dos trabalhos nossos é reeducá-los em tudo, porque eles chegam aqui, higiene zero, autocuidado, várias questões, entendeu? Se perderam ou talvez nunca receberam. Diz uma japonesa, né, onde eu estava aprendendo, que a gente aprende muita coisa na religião, né? Sim. Aí ela fala que quando a pessoa perde a questão da auto-higiene, a higiene de casa, ela está passando por algum problema psicológico, espiritual, claro, também, mas também tem a questão psicológica, que é o que você acabou de falar, né? É verdade, não é? Como que é isso daí? Então, o que acontece? Na maioria das vezes, eles vêm para cá, alguns tiveram esses cuidados, né, na infância e tudo, mas se perderam por causa de relacionamentos, né, inapropriados, e outros nunca tiveram. Então, assim, já teve um caso aqui que... Às vezes a gente tem que começar do zero mesmo, começar a trabalhar a higiene. Chegou um caso aqui com 14 anos, ele foi aprender a arrumar, estender a cama aqui, né? Sim, não sabia. Né? Não sabia estender a cama, não sabia... Mas por falta de estrutura também. Sim. Sim, falta de estrutura. Então, muitas vezes a gente vê a necessidade de começar do zero mesmo, começar a ensinar... tem muita negligência. Desde a higiene pessoal, né? A ensinar como se cuida, né? Pintar um cabelo. De pintar um cabelo, de escovar os dentes. Então, muitas vezes a gente precisa começar do zero, da pessoa incentivar a pessoa a voltar. Também traz aquela vaidade, né? Que perdeu. Entendi. Ou talvez nunca tiveram, porque para eles, vamos supor, andar sujo é normal. Então, às vezes eu chego e falo assim, vocês vão comer, aí tá tudo sujo. Não é normal ficar sujo assim. Não tem nada sujo aqui não, tia.
Tá sujo. Sim. Não tem essa Muitas sensibilidade. vezes eles não têm percepção e a gente trabalha a percepção deles estarem entendendo as regras, né, que eles têm que Hoje eles conviver. mesmos, um ao outro, né? Eles falam, você tá sujo, vai trocar essa roupa, ou essa unha, não sei o quê. Então hoje eles já têm esse trabalho. Só que aqui eles passam pouco tempo com a gente, né? Se estiver 8 meses, mais ou menos. Né? Por Acho volta que de um ano, né? né? Por volta de um ano que eles ficam. E a clínica, Cláudia, ela acompanha casos em todos os estados, como você falou, que teve de Portugal, teve da... Então, porque o que acontece? Quando a família procura, então a família está procurando um lugar, igual, aí, então, tipo assim, tem que ter vaga, né? Então, quando a gente tem vaga, independente, né, é encaminhado, não só a família nos procura. Então, por exemplo, todos os dias, eu acho que o Bruno recebe aí um pedido de 8 internações. 8. E às vezes ele fica, tem dia aqui que ele até só falta chorar, porque ele não tem vaga, entendeu? Então às vezes várias, aí quando aparece, por exemplo, esses dias acho que apareceu já apareceu aqui de Rondônia, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, então às vezes aparece, entendeu? Quando tem vaga. Então é a prefeitura que vai procurando. E prefeituras, você sabe, né? São muitas, né? Então, interligadas, a né? gente dá apoio mesmo também para a nossa cidade, mas o objetivo nosso é acolher as pessoas do Brasil. A gente trabalha com muito amor, né? Com muita dedicação, né? Aqui eles têm todo um acolhimento apropriado para eles, né? Para o desenvolvimento deles mesmo, né, Cláudia? A nossa ideia é que não haja reincidência, né? Então, que a gente puder trabalhar, habilitar mentalmente eles para enfrentar a vida lá fora e sabendo que eles podem acreditar neles, a gente vai fazer de tudo para que não venha reincidência. E você falou também, Cláudio, na conversa anterior que a gente teve, sobre um espaço que era só para os adultos, só para pessoas que já estão, por exemplo, já saiu desse estado aqui pior e vai para um tratamento onde mais social. É uma chácara? Como é que é? Então, é porque nós temos a psicossocial, né? Quando eles têm aqui, eles vêm por custódia, né? E às vezes involuntário. Quando eles já têm consciência que eles precisam, né, trabalhar a mente deles, já está claro que aqui eles não precisam ficar forçados, mas é por ele mesmo, aí é possível ser transferido para a psicossocial, tendo vaga lá. Porque lá é um trabalho mais voluntário, que lá é mais aberto, entendeu? Tem mais... Agora, quando a pessoa está resistindo ao tratamento, aí às vezes a gente tem que estar aqui trazendo a consciência por que ela está aqui, esse é o primeiro momento. E aí também são casos bem graves, né, Cláudio? São casos de alcoolismo, né, de drogas, etc. Né? Alcoolismo, drogas, né? E principalmente tentativas, né, de suicídio também, né? Automutilação, né? Tentativas de suicídio. Sim. Saúde mental, depressão grave, que é, por exemplo, para a família ficar 24 horas tomando conta, ela não dá conta, né? Porque a família tem que trabalhar. Então aí, por exemplo, eles solicitam autorização, né, para que venham deixar o parente dele aqui, para a gente cuidar deles, porque ele não pode ficar sozinho. Então, se ele ficar sozinho, ele já não está mais no controle. Então, tem adultos que nunca passou por drogas. Tem casos sim, mas tem casos que não. E tem casos também de game, né? Às vezes viciados em games. Tem casos de alto nível de estresse, né? De trabalho também. Tem pessoas com crises graves, né? De depressão e tudo, né? Burnout, né, peso demais, né, então emocionalmente abalado, então aqui a gente recebe também o adulto, né, e adolescentes que se mutilam a terem casos gravíssimos, né, de não ter mais controle sobre eles, né, aí os pais, né, procuram. E não é só o adolescente, o adulto também. O adulto também. O adulto também, porque tem casos que a pessoa se alivia quando corta. Sim, muitas vezes nos casos das automutilações, eles não têm mais controle sobre eles, né? Eles falam que eles não conseguem mais ter controle emocional e eles passam a fazer sem ver. Então, muitas vezes é igual a Cláudia falou, né? A doutora Cláudia falou, a família não consegue ficar o tempo inteiro, né?
ali em cima da pessoa, para a pessoa não deixar para a pessoa fazer aquilo ali, né? Fazer aquele ato em si, né? Então é aonde a gente procura trabalhando, né? A aprendizagem da pessoa voltar, né? A não cometer mais esses erros. Trabalhar a consciência, consciência. né? E identificar o porquê desse motivo, que aonde é que está a raiz dessa automutilação. A partir do momento que a gente vai ali tentando identificar e trazer consciência e ressignificar essa dor, possivelmente a pessoa não tem reincidência, né? Então assim, mas é um trabalhar bem grande, porque é mente, né? A mente ela não é uma coisa que a gente dá uma dipirona e passa a dor, né? A mente ela tem várias pegadinhas, né, que a gente precisa trabalhar, isso ao longo prazo. Às vezes a pessoa vai precisar de fazer terapia durante muitos anos de vida para poder se manter livre do perigo, né? E a gente procura trabalhar muito a mente ocupada, né? Eles terem esse ensino-aprendizagem, tá ali, né? Estudando, tendo reforço escolar, né? Tendo todo um trabalho feito para eles estarem, né? Buscando, assim, estar com a mente ocupada, né? Tirar o foco, né? Só dos problemas e estarem vendo outras oportunidades, né? A gente tem um enfermeiro aqui também, que você gostaria de conversar um pouquinho. Legal, prazer. Prazer enorme, Fernando Pena. Eu sou o Cássio, tudo bem? Bem-vindo aqui para o senhor. Ele é da área de segurança do trabalho. Nós somos da Saúde, Segurança e Trabalho. A gente está com a campanha lá na Work de prevenção sobre a síndrome de burnout. E a Cláudia vai dar uma entrevista mais específica sobre isso. E agora, nesse momento, nós estamos fazendo um institucional, né, da empresa, para estar apresentando, a cuidar para todos, porque já que eu estou aqui, a minha vontade é realmente mostrar onde é que eu estou, onde é que a Cláudia atende, né? Porque daí eu tenho a oportunidade de mostrar esse lado bonito do psicólogo, né, do trabalho dele, para depois eu ir no foco da entrevista, que seria a síndrome de burnout. Me conta um pouco de você, para nós. Bom, trabalho com dependente químico e psiquiatria já tem 5 anos. Caramba. Né? E aqui nós na Cuidar, nós temos uma política diferente. Nós cuidamos e nos cuidamos. Nós dois temos TDAH, né? Olha. Eu sou TDAH Zona. TDAH temos aqui. Da Gema. E às vezes nós temos que nos consultar. Eu, enfermeiro, né? Escuto um pouquinho delas para poder fazer um outro tratamento. Porque não adianta a gente pensar em cuidar do próximo, só que a gente não cuidar de nós mesmos. Pelo menos eu tenho essa política cristã, profissional minha, né? Se eu sei que alguém está doente, né? Aconteceu um problema semana passada no acidente com um colega de trabalho, e eu fui atrás dela, e aí, o que está acontecendo com você? Nós temos que nos cuidar, nós temos que nos acolher. Ser sensíveis, né, à dor do outro, porque Sim. Isso é ambiente seguro, como fala o próprio... A nossa premissa, né? Isso. Premissa de trabalho é ter um ambiente seguro, preventivo, exatamente. Psicologia, como é que fala? Segurança psicológica ou perigo psicológico, né? Sim. Pena, fala um pouco sobre o trabalho, né, da Cuidar, você como enfermeiro da Cuidar, como é que é os cuidados com os meninos, com todos, né, os pacientes, né? Tanto adultos quanto adolescentes. Qual é a premissa, qual é o objetivo da enfermagem aqui nesse cuidado aí. Falar um pouco sobre o trabalho para as pessoas verem o quanto que o nosso trabalho aqui não é só de ficar ali no procedimento, mas no acolhimento, como você mesmo colocou, né, e tudo mais. Bom, a enfermagem aqui, o trabalho, ele é fundamental. Em que sentido? Primeiro nós vemos o bom estado geral do paciente, que é desde se está bem arrumado, dormiu bem. Quando eu estou ministrando medicação, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você está? Dormiu bem? Está bem? Comeu? A dieta está boa? Como é que está o andamento? Como é que foi? Mesmo que o enfermeiro anterior tenha me passado algumas informações, eu recoleto essas informações numa consulta direta com o paciente. E dependendo do que o paciente me falar, eu trago para os psicólogos, assistentes sociais e toda a equipe, né? Se for uma coisa repetitiva, alguma coisa que ele já está sabendo, demodê, descarto. Mas alguma informação que eu vejo que naquela abordagem inicial eu vejo que seja fundamental para poder passar, e aí essa é a questão fundamental da enfermagem na psiquiatria, na dependência química no paciente psiquiátrico. Ouvir o paciente, né?
Ouvir o paciente, acolher o paciente na medicação certa, na hora certa, com o paciente certo, ok, mas principalmente ir além da medicação, ir além do que está proposto, porque os psicólogos precisam ouvir de algum outro profissional, além do paciente, alguma coisa, buscar alguma informação né? Principalmente, né? que complemente o atendimento deles, que facilite o atendimento deles. Então eu fico atento a essas questões. Opa, tá uma manchinha aqui no seu braço, o que foi? Eu bati ali. Beleza, mas você bateu por quê? Foi uma briga com o paciente, com outro paciente, foi alguma questão sobre comportamento? Todas essas pequenas coisas. Faço curativo, mas doutora Cláudia, o que nós podemos fazer aqui? Ó, aconteceu isso e isso, foi uma briga. Doutora Cláudia, foi um escorregão, mas de repente, será que realmente foi um escorregão? Cabe à senhora investigar melhor. Então, o critério da enfermagem, a assistencialização da enfermagem, é um auxílio ao psiquiatra, ao psicólogo, para construir um melhor atendimento ao paciente. Eu não sei se eu estou usando a terminologia adequada. A ideia é assim, a gente precisa trabalhar aqui em unidade, porque tem o socorrista que está lá 24 horas, que é o olho, 24 horas ali, tem a enfermagem que está ministrando, né, as medicações. Existe, todo mundo aqui está preparado, até a pessoa que talvez esteja na limpeza, está todo mundo preparado, assim, gente, ele não está bem não, a pessoa está ali chorando, o que está acontecendo, porque é saúde mental. Saúde mental, às vezes o paciente dorme bem, acorda mal, ou acorda bem e dorme mal. Então tem esses pormenores. E nós estamos integrados e estamos sempre assim atentos, um está falando para o outro, porque às vezes são coisas que fogem do nosso olho, da nossa sensibilidade, mas aqui, né, a ideia é que o enfermeiro, né, a equipe de enfermagem que venha trabalhar aqui é uma equipe que tenha sensibilidade, que não é só toma um remédio, já tomou, tá tudo bem? Não é bem assim, né? Tomou, deixa eu ver, abre a boca, tá onde que tá? O negócio é bem... E às vezes eu não... às vezes não vou abrir a boca, não vou tomar. Então vamos sentar, vamos conversar. Então é um negócio assim que tem muito de diálogo, porque imagina uma pessoa com problema emocional lá fora, agora imagina uma pessoa com problema emocional, mental aqui dentro. Então o nosso trabalho de diálogo, de intervenção é para todo mundo, Talvez o meu é mais específico, mas ele não pode deixar de ser um pouco psicólogo. O socorrista não pode deixar de ser um pouco psicólogo, entendeu? Então todos têm que ter um pouquinho desse sentimento humano, entendeu? Para entender o que está acontecendo por trás, porque às vezes o paciente não fala, às vezes lembrou de um parente, está com saudade de alguém, e você não pode tratar né, vai ficar lá quieto, vou fazer, não, nada disso, tem que primeiro dialogar. Aí o último caso que a gente vai tentar verificar, né, o que pode ser feito para que isso venha a ser acalmado, né? Uma coisa que vale ressaltar, um paciente internado em um hospital normal, seja por uma dengue, seja por qualquer tipo de doença, ele vai evoluindo a melhora do paciente. E pode ser que alguma coisa aconteça, uma infecção hospitalar, qualquer tipo de problema aconteça ali no meio do caminho, que ele evolua na doença e a gente tem que talvez trocar uma medicação, algum antibiótico. Aqui também é o mesmo princípio. O paciente está indo bem, de repente, como a doutora relatou agora há pouco, lembrou alguma coisa na família, lembrou algum detalhe, evoluiu, deu uns passos para trás. E a gente reinicia tudo de novo e vai devagarzinho evoluindo como uma família, como uma equipe, um corpo, né? Um comunicando com o outro para o melhor estar do paciente, certo? Esse é o trabalho da enfermagem. Além da medicação, tem um olhar clínico sobre cada situação de cada paciente de uma forma individual e principalmente pegar essas informações e trazer alimentando a toda a equipe. Legal. É isso aí.